Política, com Dora Kramer. Vamos conversar com a Dora Kramer sobre o início do julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a reeleição no Congresso brasileiro, reeleição no Senado, reeleição na Câmara dos Deputados. Os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski votaram no plenário virtual do Supremo pela autorização para que os atuais presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, sejam autorizados a tentar mais uma vez a reeleição para o comando das casas. Dora, como é que vai ficar a situação? Vai voltar realmente para o Congresso? O que dá para imaginar que vai acontecer a partir de agora? Ou você imagina que já são favas contadas? Hein, Dora? Bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Olha, o primeiro julgamento está se desenvolvendo numa velocidade inesperada. Se imaginava, ele pode até acabar hoje, embora o prazo final seja até 11 de dezembro para todos os 11 ministros votarem. Já votaram 5, e aí, como você falou, 4 favoravelmente à reeleição dos dois, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. 1 pela reeleição do Davi Alcolumbre. E ao contrário do que se imaginava, o Supremo não está nem deixando para o Congresso, dizendo que é uma decisão interna corporis. Não, está fazendo uma interpretação, a meu ver, exótica da Constituição e autorizando, sim, a reeleição. Ora, por que eu digo que é exótica? Porque está lá escrito, com todas as letras, pontos e vírgulas, que não se pode, no Congresso, não se pode fazer a reeleição numa mesma legislatura, o que é uma legislatura, vigência do mandato em curso do parlamentar. Não é? Então, isso é muito claro. Agora, o Supremo aí realmente fez uma opção política. E qual é a opção política? Barrar, diminuir ou extinguir a chance de o presidente Jair Bolsonaro conseguir emplacar um aliado, principalmente na presidência da Câmara, porque quando essa questão, o Supremo diz, e tudo indica que vai dizer, porque faltam apenas 2 votos para que se forme a maioria pela autorização. Vamos ver, a questão não está resolvida, mas a carruagem está caminhando para aí. E se for isso, essa é uma decisão política, uma decisão que não contempla o que está escrito na Constituição. Se os atuais presidentes da Câmara queriam ser reeleitos, o que deveriam ter feito é proposto uma emenda constitucional que permitisse isso. Agora, emenda constitucional é mais difícil de ser aprovada, é preciso 3/5 das 2 casas. Bom, se eles não têm esse apoio, recorreram a esse atalho, ao qual o Supremo se presta, a meu ver, de uma maneira, amena, inadequada. Pois é, Dora, tem uma outra possibilidade que seria aprovar a reeleição de Davi Alcolumbre, mas barrar a reeleição de Rodrigo Maia, né, presidente da Câmara dos Deputados. Isso está sendo discutido, criar essa aprovação de modo que o Maia fosse barrado, né, mas tudo, claro, dentro de uma base, né, escrita. Os ministros eles têm teoria para embasar isso. Aí, Dora, caso a gente tivesse a reeleição de Rodrigo Maia barrada, a gente sabe que o governo já tem um indicado para assumir a vaga, o indicado de Jair Bolsonaro. Aliás, o Supremo Tribunal Federal está julgando isso hoje porque um partido aliado do presidente Jair Bolsonaro pediu para que essa reeleição fosse revista pelos ministros do Supremo, né, o partido do Roberto Jefferson. Bom, nesta manhã, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi questionado sobre o apoio que o Planalto dá a Arthur Lira, do PP de Alagoas, né, na disputa pela presidência da Câmara. Por quê? Porque Arthur Lira é réu em 2 processos no Supremo Tribunal Federal por corrupção e outro na Lava Jato por organização criminosa. O Estadão também diz que o Arthur Lira é suspeito de envolvimento no desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa de Alagoas. Então é uma lista, né, extensa de crimes envolvendo corrupção
com o nome de Arthur Lira. E aí perguntaram para o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, se ele não acha ruim o presidente, né, que se elegeu com base nesse discurso anticorrupção, apoiar esse candidato. Foi isso aqui que Mourão disse. Vamos colocar o seguinte, né, a gente tem que ter base dentro do Congresso, tem que ter relacionamento, né, então as peças do tabuleiro são essas e nós temos que saber trabalhar com elas. Eu não vejo dessa forma, né, até porque os ministérios continuam a ser ocupados por pessoas, né, escolhidas por presidente, né, sem estarem integradas a algum partido político especificamente. Então não vejo dessa forma. Dora, o governo perde moral com tudo isso? Caso, né, o Rodrigo Maia não seja reeleito e aí haja a indicação de Arthur Lira com apoio do governo federal, pelo fato justamente de o governo ter se emplacado com esse discurso anticorrupção? Carla, poderia até perder se tivesse alguma ainda. O próprio apoio a Arthur Lira, eu né? Adoro! Para perder, você tem que ter uma coisa ali para você perder. Quando você não tem, você não perde, tá tudo certo. E o Arthur Lira, quer dizer, um cara cheio de problemas, não poderia haver um nome mais complexo. Como você vê que eu estou realmente amena, um doce de coco. Um nome mais complexo. Se isso acontecer, eu acho difícil autorizarem só o Alcolumbre. Eu acho que ali ou dá para um lado ou dá para o outro. Vamos ver como é que se manifestam os próximos ministros. Mas o nome do Arthur Lira, quer dizer, se aí for barrado e pronto, então vamos para a disputa, os atuais presidentes não podem, tem que ter novos candidatos. Com esse nome, com essa complexidade envolvendo o Arthur Lira, isso vai desencadear uma disputa grande no parlamento. A gente tem praticamente 2 meses, a eleição é 1º de fevereiro. Travou. Parado, Travou. Na boa, esperando... Dora, Oi? travou um pouquinho. Volta aqui, vamos lá. 1º de fevereiro. Isso. 1º de fevereiro, né? Uhum. Então isso vai desencadear uma disputa, para não dizer briga, não é isso? Mas dizendo uma briga louca dentro do Congresso, porque vocês acham que o Rodrigo Maia vai ficar olhando a paisagem, se for proibido, e vai ficar olhando Rodrigo Maia em torno, né, que eu digo, esperando um candidato do aliado fidelíssimo ao presidente Jair Bolsonaro ser eleito à presidência da Câmara. Claro que não. De qualquer maneira, esse é um cenário que eu acho que o Supremo jamais deveria ter se metido nessa briga, porque eu não consigo compreender, tanto é que nos votos não tem ali, Carla, você foi generosa quando você disse, os ministros têm embasamento, tal. Tem embasamento nenhum, ninguém justificou nada. Disse que não, que é permitido e ponto final. Como que é permitido? Está lá no artigo 57. Ora, se eles acham que é preciso ficar o Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, porque prestaram um ótimo serviço, porque conseguiram barrar, fizeram um contraponto adequado no sentido institucional, democrático ao presidente, isso é uma coisa, pode-se achar o que quiser. Agora, se a gente ficar achando que as circunstâncias precisam se adaptar à Constituição sem que isso obedeça um rito legal, a gente aplica isso quando a gente concorda e não vai gostar quando discorda. E aí nós não temos uma regra firme. A isso dá-se o nome de insegurança jurídica. Para o ouvinte da Band News FM entender, o Supremo Tribunal Federal, o tal do guardião da Constituição, pouco importando se a consequência do que está escrito na Constituição vai ser melhor ou pior, maior ou menor, né? Ele simplesmente determina a Constituição. O que a Dora falou no começo, se querem mudar a regra, que se mude a Constituição. O processo não é tão simples assim. Mas o que está ficando muito claro nesse momento é que os ministros estão agindo de uma forma política e não de uma forma técnica. E aí você pode levar isso para qualquer situação futura que vai ser analisada no Supremo, né, Dora?
Exatamente, Barão, é isso, quer dizer, é uma situação política no mau sentido, porque eu não gosto quando se fala assim, sabe, quando se quer dar uma conotação mais ou menos ruim, a coisa se coloca assim, isso é político. Ora, é político, pode ser bom, mas no caso não é, nem é político no mau sentido. E tem uma argumentação que eu vejo por aí que é realmente uma piada, né? Seria para criar uma paridade entre a reeleição para o Poder Executivo, que é permitida, e permitir no Legislativo. Ora, mediante gambiarra, a reeleição para o Executivo ela não foi permitida via uma decisão do Supremo. Foi votada uma emenda constitucional, se eu não me engano, no ano de 96. Isso, 96. Então, quer mudar a regra, não dá para ficar pegando paridade numa outra coisa, que a reeleição aprovada por emenda dizia respeito ao Poder Executivo, e fazer uma leitura dizendo que não, tem uma regra ali na esquina e a gente pega essa regra e aplica para uma outra coisa aqui que a gente está interessado em fazer, porque afinal de contas precisamos do Rodrigo Maia para dar combate aos avanços autoritários do presidente Jair Bolsonaro. Ora, isso é dar argumento exatamente aos arroubos autoritários. Embora eu acho que, se a coisa ficar assim mesmo, for permitida a reeleição, o presidente não poder disputar, ter a chance de eleger um candidato dele, acho que ele vai ficar piano, vai aceitar numa boa. Por quê? Porque não quer confusão, aliás, não quer porque também não está podendo criar confusão com o Congresso e com o Judiciário. Pois é, essa decisão, de um jeito ou de outro, ela mostra que, eu vou usar de novo, a moral do presidente está lá embaixo, Dora. Os ministros do Supremo não têm a menor dúvida, tipo assim, que isso, só quem está pedindo é esse cara. Olha, não sei se não estou dentro da cabeça dos ministros, porque, né? assim, mas como as você atitudes... diz, Dora, embasamento não tem lá muito. E aí, Dora, o Bruno Bogossian, ele diz o seguinte aqui no jornal, Folha de São Paulo. A Constituição proíbe de maneira expressa as candidaturas de Maia e Alcolumbre para um novo período nas presidências do Congresso, não por acidente. A produção do texto teve a nítida finalidade de impedir reconduções desse tipo. Então, o STF pode cumprir o papel de avalista de uma falcatrua histórica. Quer dizer, a opinião pública não está valendo muito, pelo jeito, e também um pedido do presidente da República, não, né? Não está valendo nada. A decisão que o Supremo se encaminha para tomar, e ainda que não tome, então vou me referir à decisão desses 4 ministros. Então, vou incluir também o ministro, gente, acabei de esquecer o ministro último, como é o nome dele? Nunes Marques. É Cássio, mas ele quer que chame de Nunes Marques. Nunes Marques. Isso. Ele decidiu a favor do Alcolumbre, que também que o presidente aceitaria. Então, aí ele fez uma leitura, quer dizer, eu não decido desfavoravelmente àquilo que o presidente, àquela pessoa que o presidente não quer, Rodrigo Maia, e decido favoravelmente a essa outra pessoa, que no caso é o Alcolumbre, que para o presidente tudo bem. Olha, eu nunca vi. Eu sou uma pessoa que costuma acreditar, eu não entro nessa história de ficar menosprezando, ou achincalhando, ou insultando o ministro do Supremo, ou desconfiando das intenções, mas as atitudes mostram que essa é uma decisão de costas para tudo, como você falou, para a opinião pública, mas primordialmente de costas para a Constituição, a qual o Supremo teria o dever de proteger e fazer cumprir. Dora Kramer volta na semana que vem conversando com a gente. Hoje a Dora estava inspiradíssima, como sempre. Grande beijo, Dora. Bom fim de semana. Até lá. Tchau, bom fim de semana. Até quarta. Para nós.